pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós iremos aprender a fazer uma deliciosa torta de limão. Você quer aprender? Então, vem comigo! E para iniciar a nossa receita, a gente vai estar começando pela massa. Nós iremos utilizar 3 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de margarina sem sal, 4 colheres de açúcar, 2 gemas, 1 colher de café de essência de baunilha e 1 colher de fermento em pó. Então vamos lá, a gente vai começar colocando a margarina, as gemas, o açúcar, a essência de baunilha, o fermento a gente deixa por último, tá? E antes de a gente começar a misturar a farinha, a gente já mistura todos esses ingredientes, tá? Até ele formar uma pastinha bem clarinha, tá? Então a gente pode estar misturando com um fouet, ou com uma colher, ou um garfo, não tem problema. O importante é a gente estar misturando todos esses ingredientes, tá? Então a gente vai estar adicionando a farinha aqui aos poucos, tá? E como eu disse, essa massa ela não pode ser sovada, então você tem que estar manuseando ela somente com a ponta dos dedos, tá? O ponto dela é quando ela começar a soltar da sua mão, tá? Como ela tá com a margarina, por enquanto ela vai estar grudando um pouco, tá? E você não pode fazer esse movimento de sovar a massa, você tem que estar fazendo esse movimento somente com a ponta dos dedos, tá? Senão você não consegue dar o ponto na receita. Tá? Então aqui, ó, pode ver que ela já tá incorporando, ela não tá grudando tanto, tá? Então aqui eu acredito que não precisa tá colocando mais farinha de trigo. Essas 3 xícaras que a gente colocou, eu acho que já é o suficiente, tá? Ó, eu vou tirando aqui o excesso da massa aqui das minhas mãos, tá? Pra ela não grudar. Ainda tem mais um pouquinho de farinha, ó. Eu vou sempre apertando a massa. Olha como ela vai incorporando sem a necessidade de eu ficar sovando essa receita, tá? Ó, eu tô só apertando ela. Pode ver que eu não tô sovando, ó. Pode ver que ela não tá mais grudando na minha mão, ó. E ela vai ficando cada vez mais lisinha. E o segredo é apenas apertar essa massa, ó, com a ponta dos dedos, ó. E não sovar. Ela não tem que ficar elástica. Ela tem que ficar uma massa que você puxa e ela sai, ó. Que ela esfarela ou ela despedaça. Então aqui, ó, a massa ela já deu a liga, já deu o ponto que a gente precisa aqui pra nossa torta, tá? Ó, eu tô só amassando ela. E por fim a gente coloca o fermento em pó, tá? Continua apertando ela para o fermento incorporar na nossa massa, tá? O fermento ele vem sempre por último, porque ele não tem necessidade de ser dissolvido com os demais ingredientes, tá? Senão você tira a potência dele. Essa massa, o objetivo dela não é crescer, porém o fermento ele vai dar uma maciez para essa massa, porque se você não coloca o fermento, ela acaba ficando muito seca. Então, mesmo que o objetivo da massa não é crescer, o fermento ele vai dar uma leve maciez aí na nossa massa, tá? Então, aqui, ó, a nossa massa já tá pronta pra gente poder tá colocando ela na forma, tá? Ó, pode ver que ela não tá mais grudando na minha mão. É uma massa que ela solta, ela não é uma massa elástica, tá? E vamos colocar na nossa forma. Então, pessoal, agora, pra gente estar transferindo essa massa aqui pra nossa forma, a gente tem que fazer esse processo aqui, tá? Só ir amassando com a pontinha dos dedos, tá? Não precisa abrir a massa com rolo, nem nada disso. Apenas colocando e apertando com a ponta dos dedos. Um pedaço do lado do outro, tá? Então, a gente vai fazer isso na massa toda. Então, aqui, pessoal, a gente já colocou a massa por toda a extensão aqui da nossa forma, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai estar furando essa massa, tá? Para que ela não cresça, porque o ideal aqui seria somente dar uma pré-assada, tá? Então, aqui para dar um acabamentinho melhor aqui nas laterais, a gente pode estar
dando uma amassadinha aqui com um garfo, tá? Então aqui o nosso forno já tá pré-assado a 180 graus. A gente vai estar colocando a nossa massa para assar e deixar em torno de uns 10 a 15 minutinhos. Bom, pessoal, enquanto a nossa massa tá pré-assando, a gente vai estar fazendo o recheio da nossa torta, tá? Então o que a gente vai estar utilizando aqui é o seguinte, são 5 limões, tá? O suco, 2 latas de leite condensado, uma gema e um pouquinho de raspinha de limão só para dar um saborzinho a mais, tá bom? Então a gente vai colocar aqui o leite condensado, 2 latas. Lembrando que todos os ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo no YouTube. Um pouquinho de raspinha de limão, uma gema e o suco de 5 limões. Então a gente já colocou todos os ingredientes aqui, é só a gente misturar. No começo ele vai ficar um pouquinho líquido, mas como o limão ele é um pouco ácido, então com o tempo ele vai engrossando aqui o leite condensado, tá? É só misturar bem, que ele vai incorporar, ele vai ficar até bem brilhoso, parecendo um mousse. Agora a gente vai fazer a nossa cobertura da nossa massa, que é um suspiro simples. Nós iremos utilizar 3 claras, 6 colheres de sopa de açúcar e uma colherzinha de café de essência de baunilha. Primeiro a gente vai bater as claras, depois a gente coloca os demais ingredientes. Vamos bater ela por em média 5 minutinhos. Bom, pessoal, então aqui a gente já chegou no ponto dela, tá? E a gente vai estar acrescentando o açúcar. E vamos bater mais um pouquinho. Bom, a nossa massa já tá morninha, tá? Então aqui é só a gente acrescentar o nosso recheio. Dá uma espalhadinha de leve, tá? Sem subir muito aqui nas laterais, deixa ele bem centralizado. E vamos acrescentar agora a nossa cobertura, que é o nosso suspiro. Com o auxílio de uma colher, fica mais fácil da gente poder fazer um acabamento melhor nele, tá? Ó, então com cuidado a gente vai dando uma espalhada, tá? Feito isso, a gente pode estar dando esse acabamentinho que é somente encostar a colher e subir. A gente faz isso na nossa torta todinha, para dar um acabamento mais bonitinho. Feito isso, agora a gente vai colocar a nossa torta para terminar de assar, só para ele dar uma douradinha no nosso suspiro, tá? O forno também é 180 graus. E aqui tem que tomar bastante cuidado, porque ela pode passar muito rápido do ponto, tá? E acabar queimando o suspiro. Então eu acredito que em torno de 3 a 4 minutinhos, ou até 5, dependendo do forno, já é o suficiente. Então já se passaram 5 minutinhos, vamos ver como a nossa torta ficou. Pode ver que ela já deu bem uma douradinha. Olha que linda que ela ficou. Bom, pessoal, agora a nossa torta tá pronta. Vamos ver como que ela ficou. Olha que linda. Vamos cortar pra ver como que ela ficou por dentro. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, não esquece de curtir e compartilhar com todos os seus amigos. E ficam ligados que toda semana iremos postar cada vez mais receitas. Obrigada!
e até a próxima.